As cotações que eventualmente não dão certo, o cliente não fecha, elas têm que ter uma consideração por parte dele. Então o consultor de vendas tem que ter de uma forma orientada, ele tem que conversar com o cliente. Por que não fechou? Qual foi o detalhe, qual foi a questão exata que não fechou? Pode ser preço, mas pode ser outras coisas também. Então, tem que saber disso, pensando num relacionamento que vai aí continuar. Não é porque aquela cotação não deu certo que as outras não darão. Esse é um dos maiores erros, né? Um não, às vezes, traumatiza e a coisa acaba não evoluindo. Mas tem que conversar com o cliente. Por que não? Para poder corrigir para as próximas, e às vezes pode ser um ajuste pequeno, pode ser uma negociação pequena que é possível até reverter aquele não. Então não pode ter aí um conformismo, né? Quando eventualmente uma cotação acaba não fechando. Uma outra questão que precisa ser observada nessa negativa de uma cotação, muitas vezes o consultor ou coordenador, enfim, ele não tem nem noção de quantas cotações entraram, quantas foram perdidas, por que foi perdida. E o consultor de vendas, às vezes, é constrangedor perder cotações, que é uma coisa que não deveria, era um sentimento que não deveria existir. Mas sim tratar isso como um desafio que precisa ser vencido. Então precisa tratar e não se omitir, ou não esconder, ou não dar atenção a fatos como esse. As cotações que são promocionais, elas precisam ser muito claras, que aquilo é um momento pontual, é uma questão pontual, e para que o cliente não, na próxima semana, senão ele vai cobrar de você, não, mas espera um pouquinho, semana passada estava com tal valor e agora você diz que está, sei lá, 5% mais maior. Como é que é isso? Então, ou vai comparar com o outro, enfim, causa uma confusão desnecessária. Isso tudo por falta de clareza. Então tem que ser claro, esse produto é promocional, ou essa semana, ou esse dia, enfim. Então tem que ter a validade dessa promoção, tem que ficar muito claro. Uma outra questão são os produtos de vencimento curto. Tem que ter uma clareza muito grande nas informações para que o cliente não fique chateado e gere a terrível, temida devolução. Porque muitas vezes ele pode olhar aquele valor, passou rapidamente, ele compra numa quantidade e ele não vai ter tempo hábil para usar todo aquele produto. Então, o que vai acontecer se ele não conseguir devolver? Porque daí não vai adiantar, por exemplo, dizer, não, mas está escrito lá em algum canto, lá na nota, ou em algum lugar, ou eu te falei. Não, tem que deixar muito claro. Em alguns casos tem que pedir até uma confirmação. Você está comprando um produto com as características, a descrição, o valor e a data de validade. Porque senão ele vai entender que foi má fé, que foi sacanagem. Sacanagem é uma palavra forte, mas é o que o cliente pensa mesmo. Então, não pode, um consultor de venda não pode ter essa falta de orientação em relação a uma coisa tão importante. E que, infelizmente, faz parte do jogo, né? Mas tem que ser usada com integridade, com lisura aí para manter a marca, o nome, o relacionamento e tudo mais. E aí, desmistificando a questão dos produtos com vencimento curto, eles não têm problema nenhum, né? Eles são produtos próprios para uso. O que tem problema são produtos vencidos, né? São produtos vencidos. E aí tem uma lei específica a isso, que proíbe expressamente a venda de um produto vencido. Os bons fornecedores cuidam demais isso, né? Então, isso não é uma prática
no dia a dia, nos fornecedores que têm toda essa preocupação com a lisura, né, com a honestidade aí no seu relacionamento comercial.